Porque o mito, na verdade, ele é um braço da religião. Dependendo do sentido que você tratar o mito vai ser sinônimo de religião, tá? Isso aqui é um assunto mais avançado para quem estuda religiões comparadas. Salve pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal Vida Interior. E hoje eu vou trazer um tema que vocês sempre me perguntam. Qual é a relação entre videogame e alta cultura? Podemos considerar o videogame como cultura ou alta cultura? Né? Como é que essa questão fica? Eu quero começar aqui falando a respeito, né, de uma coisa que perguntam muito para o meu amigo Paulo Cantarelli sobre se videogame é arte. Já vi muitas vezes perguntando isso para ele. E a resposta que ele dá eu acho muito interessante. Ele diz: veja, o videogame em si, o jogo em si é um jogo, não é arte. Mas há, claro, utiliza-se de artes para compor esse jogo, né? Música, pintura, no caso desenho, né? Arquitetura. Arquitetura é uma arte prática, né? E por aí a coisa segue. A resposta dele vai nesse sentido, eu concordo com ele, né? Vamos ver aqui a questão do jogo. O videogame, a alta cultura, tem algumas questões que são meio problemáticas e que a gente tem que observar. A primeira delas é o seguinte, eu começo aqui dizendo que sim, o videogame ele pode ter utilidade se você souber como utilizar na tua vida, chamemos de vida intelectual. Na tua vida de estudos, o videogame ele pode ter um papel interessante. Ele pode ter um papel que ele é estimulante. Os criadores e desenvolvedores de jogos são pessoas, quando a gente para analisar as criações, são pessoas em grande medida cultas, são pessoas que leem, que sabem, conhecem de cultura, conhecem de história, conhecem de folclore e de mitologias. Não é à toa que os jogos que quase sempre são aclamados como jogos muito bons em vários aspectos, inclusive no enredo, não apenas nos aspectos técnicos, né, como jogabilidade, gráficos e tudo mais, mas aqueles jogos que são aclamados pela crítica, pelos enredos, pelas histórias cativantes, pelos universos que são muito envolventes, quando você vai analisar, são jogos que trazem referências a mitologias, são jogos que trazem referências a folclore muito marcantes. Alguns exemplos bastam, né? The Witcher, Final Fantasy. Por exemplo, a caçada selvagem do The Witcher. Você já se perguntou, né? Você gamer que está me ouvindo, você já se perguntou o que é a caçada selvagem? Por que se chama caçada selvagem? A caçada selvagem é um elemento do folclore nórdico, sabe? É um elemento, é uma lenda popular que ela vai até pela Idade Média. Ela inclui personagens, Odin, as Valquírias, inclui até mesmo Carlos Magno, entra nas histórias cavaleirescas, né? O rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. A caçada selvagem envolve isso. É um tipo de folclore. Um tipo não, é um folclore que ele perpassa por gerações e mais gerações e se metamorfoseia, né? Ele se modifica ao longo dos séculos. E no próprio The Witcher, nós também vemos ali referências a outras histórias, como por exemplo a João e Maria, que se perde na floresta e acaba entrando na casa da bruxa, e a bruxa atrai as crianças com uma trilha de doces. Tem uma missão do The Witcher, eu joguei The Witcher, tá? Que você vê isso. Você vê a casa das bruxas, das três bruxas, com um caminho, uma trilha de doces até levar até, né, a casa da bruxa, né? Então é lá que elas conseguiam sequestrar as crianças, né? Final Fantasy XII, eu joguei quando era moleque no PlayStation 2, né? Tem um personagem lá que você enfrenta que se chama Gilgamesh, ou Gilgamesh, que é o quê? O herói de uma épica, de um poema épico da Mesopotâmia, na época da Babilônia. Tem até ali na minha estante, tem ali Gilgamesh. Eu não vou, depois eu mostro aqui para vocês. Tem aqui uma edição de Gilgamesh. E Gilgamesh é um texto muito interessante para você estudar quando você um dos primeiros problemas relacionados à justiça e à punição, um problema interessantíssimo, necessário e fundamental para a filosofia e para o direito, aparece aqui em Gilgamesh. Uma das primeiras indagações sobre o justo, a punição justa, está em Gilgamesh. Tem outro personagem de Final Fantasy XII, um inimigo que você enfrenta, chamado Vishnu.
Vishnu é o ser, é Deus, o eu de Deus, do hinduísmo. Vishnu. Tudo que existe é. Nós estamos no sono e no sonho de Vishnu. Aí, por que eu digo que isso aqui pode. O videogame ele pode ser um fator interessante para auxiliar na tua vida de estudos? Bem, porque se você for uma pessoa curiosa, for uma pessoa interessada em estudar, e se você for uma pessoa estudiosa, você vai atrás dessas referências e você vai descobrir universos maravilhosos. Essa é a única coisa positiva que eu vejo no videogame que pode. Agora tem um outro detalhe que é muito mais importante que eu não posso deixar de mencionar, que é o seguinte: vamos aqui usar o exemplo de God of War, né? O Deus da Guerra, ou como o pessoal fala, God of War, o bom de guerra, né? Cleitão bom de guerra, como o pessoal fala. Tem um detalhe que é muito importante que você saiba. Os jogos, eles fazem justamente adaptações. Então, nas mitologias, não tanto no folclore, principalmente nos mitos. Se você quiser saber qual é a diferença entre mitologia, mito e folclore, comenta aqui que eu posso trazer um vídeo no futuro. Tem diferença, a diferença entre mitos e folclore. Entretanto, né, os mitos eles trazem uma carga simbólica muito acentuada. Eles trazem, porque o mito na verdade ele é um braço da religião. Dependendo do sentido que você tratar o mito vai ser sinônimo de religião, tá? Isso aqui é um assunto mais avançado para quem estuda religiões comparadas. E em sendo este o caso, o mito ele está sempre junto de ritos e de símbolos. E nessa perspectiva, quando você estuda os mitos, você está tendo contato com uma série de simbologias, de arquétipos e de outras questões que vão muito além da mera história narrada, que vão muito além, chamemos, da narrativa. Muitas vezes nós encontramos, né, significados muito profundos, questões muito profundas, que dizem respeito a vários campos da vida humana. Dizem respeito à nossa psique, dizem respeito aos nossos sentimentos, dizem respeito à nossa própria forma de vida, dizem respeito à nossa própria estrutura social. Os mitos trazem cargas valorativas muito fortes que influenciam inclusive a sociologia e a antropologia. Existem muitos psicanalistas que eles gostam muito de estudar os mitos para tentar entender questões muito profundas da mente humana. É um mito muito querido pelos psicanalistas é o mito de Jasão e Medeia, que está presente nas Metamorfoses de Ovídio. Então, quando você vê todo esse universo, você acha, o jogo ele é interessante porque ele traz mitologias, então vou aprender mitologia. Não, você não vai aprender sobre mitologias, porque eles vão fazer justamente uma adaptação. Eles vão pegar uma ideia geral e vão adaptar para contar uma história que eles estão interessados. Então, toda essa carga simbólica, esse aspecto antropológico, todo esse aspecto psicológico, religioso, na sua esmagadora maioria, ele não vai se perder. Porque essa não é a proposta do jogo. A proposta do jogo é entreter. Não é fazer você mergulhar dentro de si. Porque essa é uma das funções do mito. O mito, ele diz questões que dizem respeito a nós mesmos, ao nosso interior. E isso você não vai encontrar no videogame. No videogame você vai encontrar entretenimento e diversão. Então, um exemplo aqui que salta à vista é o exemplo de God of War. As adaptações que eles fizeram dentro da mitologia grega foram muito melhores do que as adaptações que eles fizeram da mitologia nórdica. O jogo God of War de 2018 em diante, que é da mitologia nórdica, ele é infinitas vezes melhor no sentido de jogabilidade. Agora, no termo de enredo e no termo de história e de adaptação, foi um trabalho simplesmente vergonhoso. Tá? O que eu estou dizendo aqui é uma coisa polêmica. Porque no jogo da mitologia grega, na série da mitologia grega, persistiu vários elementos que eu acho muito mais ricos e muito mais interessantes, além deles não terem feito nenhum tipo de pedágio ideológico, como eles fizeram no jogo da mitologia nórdica, que merecidamente não ganhou o jogo do ano. Né? Quem ganhou foi Elden Ring. Inclusive,
Eu vejo ali em Elden Ring as questões muito interessantes que mostram como o Miyazaki é um cara realmente estudioso. O Miyazaki, ele tem uns estudos interessantes, os estudos que ele faz para poder compor todo aquele universo que ele criou na série Dark Souls e Elden Ring. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando sobre essas simbologias e esses arquétipos que o Miyazaki explora. Mas em God of War da mitologia grega, nós vemos elementos típicos. Existe um fio condutor em toda a narrativa que eu acho muito interessante. Eles exploraram basicamente toda a simbologia referente ao herói trágico. O Kratos, não vou falar Kratos, né, porque Kratos é em grego, né? Kratos ou Kratos, dependendo. Ele é um herói trágico, né? Eles utilizaram muitos elementos ali dos mitos de Hércules, sabe? Naquela passagem mesmo que no começo de God of War 2, quando Kratos está destruindo toda a Grécia para conquistar a Grécia, ele está repetindo um arquétipo do Hércules, né? Hércules, nas histórias de Hércules, em determinado momento da sua vida, ele começou a espalhar o terror pela Grécia e Hera, mulher de Zeus, cansada dessa loucura, dessa destruição de Hércules, ela fez com que ele ficasse louco. E ao ficar louco, ele mata a própria família e ao ver o que ele fez, ele acaba se matando, né? Algo muito parecido aconteceu com Kratos, né? Com Kratos, aconteceu com ele. Né? Eles exploram essa simbologia do herói trágico. Agora também a própria escolha do personagem, né? Kratos, é uma adaptação que eles fazem. Eu vou trazer aqui algumas referências para vocês, ó. O que é que tem aqui na minha estante? Teogonia de Hesíodo, As Tragédias de Ésquilo. Quem é Kratos? Na Teogonia de Hesíodo você vê. Inclusive aqui na Teogonia, sabe aquela cena marcante dos titãs guerreando contra os deuses que aparecem em God of War 2? De onde eles tiraram isso? Tiraram daqui. Tiraram daqui. Isso aqui é uma edição em espanhol, tá? São edições em espanhol. A titanomáquia, eles exploraram aqui na titanomáquia, né? E na Teogonia de Hesíodo é narrado exatamente que Estige e Palas, Estige, filha de Oceanos, um titã, ela deu à luz a força e a violência, ao zelo e a. Não me recordo agora o nome, Nick, que são os irmãos de Kratos. Força é Kratos, força. O significado da palavra Kratos é força. Então, Kratos, ele é filho de Palas com Estige, irmão da violência. A força é irmã da violência, né? E se você estuda religiões comparadas, você deve estar reconhecendo aqui uma palavra, né? Cratofania. Você estuda religiões comparadas, você já encontrou esse termo, cratofania. Vem disso, né? Da força do sagrado, né? La puissance du sacré, como diz o Mircea Eliade, em diversas obras. E aí, quando você vem aqui em Ésquilo, e você vai lá na tragédia mais conhecida dele, Prometeu acorrentado. Prometeu acorrentado, quem acorrenta Prometeu? Quem entra em cena com Hefesto para acorrentar Prometeu, a mando de Zeus, quem foi? Força. Quem é força? Kratos. O Kratos é quem acorrenta Prometeu. E que aqui é curioso, né? E é curioso que no jogo é ele quem liberta Prometeu, né? Ele quem liberta Prometeu. Só que assim, no enredo você vê uma série de outras adaptações. Você vê, por exemplo, Atena manda Ares, manda Kratos enfrentar Ares, né? Aqui você está vendo uma sempre marcante rivalidade entre Atena e Ares. Essa rivalidade você vê mesmo na Ilíada. Atena e Ares eles guerreiam entre si na Ilíada. Você vê constantemente nas histórias do God of War, na mitologia
Até na mitologia nórdica ele vai para Helheim, né? Ele vai para o mundo dos mortos. Ele desce vai ao mundo dos mortos. Mas você vê de forma muito marcada nos jogos da mitologia grega a catábase e a anábase, que é a descida e a subida, né? A ida até o submundo e o retorno ao mundo dos vivos. Isso daí está presente na Odisseia, está presente na Eneida, grandes epopeias do mundo greco-latino. E também está presente no próprio mito de Orfeu, que ele vai até o submundo resgatar sua amada. E a ida ao submundo sempre representa a busca para saber o futuro, no caso de Odisseu e no caso de Enéas. E você vê isso no God of War dessa maneira adaptada. Só que, novamente, isso é interessante quando você, jogando o jogo, tem contato com esses elementos e se pergunta exatamente como é que, qual é a origem dessas coisas. Aí vocês perguntam, bem, essa guerra aqui dos titãs, onde é que eles tiraram isso? Aí você vai ler a Teogonia de Hesíodo. Quem é esse tal de Kratos? De Kratos? Quem é esse tal de Kratos? Você vai procurar a referência. Né? Hércules, onde estão as histórias de Hércules? Aí se a história de Hércules, outra coisa, na história de Hércules também vemos esse lado trágico, mas há um outro tipo trágico que eles utilizam na história do God of War, que eu acho muito interessante, que é essa maldição do filho se voltar contra o pai ser sempre destronado. A gente vê no mito da castração de Urano por Cronos, Crono destrona Urano, Zeus destrona Crono, aí Palas Atena iria destronar Zeus, só que Zeus faz uma coisa para que isso não ocorresse, por isso que Atena nasce da sua cabeça, né? Poseidon ia se casar com Tétis, mas quando ele soube de uma profecia de que o filho de Tétis superaria o seu pai, aí Poseidon não se casou com ela. Então quem se casou com Tétis foi Peleu, e quem nasceu dessa união foi justamente Aquiles. E claro, Aquiles superou Peleu, mas Poseidon estava com medo dessa antiga profecia que o filho destrona o pai. Isso é muito bem explorado nessa série. Agora, novamente, isso tudo vai ter serventia se você que joga, que gosta, sair do mero entretenimento e mudar de estágio e buscar, né, as origens dessas referências. Porque esse é o lado positivo do jogo, ele é instigante. Ele tem esse negócio que deixa você justamente, né, com a imaginação mexida. Você jogou The Witcher, aí você vai estudar sobre o folclore. Nioh 2, pô, jogaço, jogo do cacete, muito bom jogo. Nioh, ali tem todo o folclore japonês muito bem descrito, muito bem apresentado e representado, mas também os personagens mais importantes do período Sengoku da história japonesa, que é o período mais interessante. Depois do período Sengoku vem a Era Tokugawa, depois da Era Tokugawa vem o momento da Era Meiji, né? Então, se você está jogando esses jogos e você vai atrás para estudar isso, o jogo está te tendo serventia. Caso contrário, né, você vai estar simplesmente se entretendo. E às vezes eu vejo uns meninos falando, se vocês quiserem que eu fale depois sobre mitologia nórdica, em outro vídeo eu falo, esse vídeo já está um tanto quanto comprido, mas eu vejo uns meninos falando, né, de mitos e tal, e quando eu escuto eles falando, assim, as crianças, moleques, eu olho assim, não, você não tá, isso não é mitologia. Isso daí é um enredo de God of War, poxa. Isso não é mitologia, isso é um enredo de God of War. É preciso que você dê um passo além e busque as verdadeiras referências. Se você gostou desse vídeo, por favor, não deixe de deixar um like. Comente aqui embaixo se você quer aqueles vídeos que eu mencionei, né, sobre a mitologia nórdica, sobre outros jogos, de repente eu posso fazer uma análise semelhante. E vocês não têm ideia de como dá trabalho fazer esses vídeos aqui. Infelizmente, eu não tenho conseguido manter uma frequência da maneira como eu gostaria, porque todos os processos para fazer esses vídeos eu faço sozinho, né? Então eu conto com a colaboração de vocês, com a ajuda de vocês assistindo os vídeos até o final, porque aí a gente consegue, né, fazer o canal crescer devagarzinho. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!